Oba, suavidade, bora falar de Ordem Paranormal Hexatomb episódio 7. Eu juro que esse canal não é só sobre o RPG do Selbit. Mas 2 inscritos me pediram, então aqui está. Considerem como sendo primeiras impressões, porque todas as notas são do dia em que eu assisti o episódio, que foi no seu lançamento, eu costumo assistir ao vivo. Meus amigos, que episódio foi esse? Teve tensão e ação do começo ao fim. Foi uma das batalhas mais dinâmicas e divertidas que eu já vi em um RPG de mesa. Tanta coisa podia acontecer e, de fato, muita coisa aconteceu aqui. O começo do episódio já foi uma loucura. A gente descobriu que o Giovanni ainda tá vivo, o Franco foi atropelado, a Kemi deu uma de atacante com o Eloy, isso tudo antes deles sequer pisarem dentro do circo pra planejar alguma coisa. Nesse rolê do beijo da Kemi com o Eloy, o Selbit revelou como é que funciona a mecânica do estar apaixonado, e sinceramente eu achei uma merda, é uma mecânica meio travada e muito rasa. Eu achei mal feita, podia ser melhor, podia ser mais aleatória, que nem geralmente um RPG é, mas é o que tem pra janta, então eu vou aceitar. Meio que não existe muita vantagem ou desvantagem em estar envolvido nessa mecânica no geral. E aí só a Escarlata, aparentemente, realmente se aproveita disso. Parece até que foi criado pra ela, tá ligado? Pra mecânica da personagem dela. A partir daí a enrolação acaba, a noite cai e a galera monta um plano, né? Que basicamente é roubar o carro, invadir o ferro velho pela porta da frente, deixando a Kemi e a Cindy como franco-atiradoras, Jai, Labirinto, Aguiar e Eloy como linha de frente, enquanto o Caio se preocupa em manter o Kibungo afastado do combate. Enquanto isso, a Rapa fica no circo protegendo os 2 sacrifícios. E eu até elogiaria esse plano, se não fosse por 2 ótimos motivos. Eu acho que os jogadores do Selbit não assistem filme de super-herói, porque geralmente quando a gente vai ter uma grande batalha, a gente não divide o grupo em 2. A gente reúne todo mundo e vai pra cima. Me diz, por favor, que vocês concordam que não precisava ser um gênio pra perceber que deixar os 2 sacrifícios no mesmo lugar, praticamente desprotegidos, e pior ainda, deixar o Henry longe do grupo, era uma ideia de merda. Alguns vão até tentar argumentar. Ai, Lagosta, levar o Henry era muito arriscado. Senta aí, vocês sentem aí, eu já falo com vocês. A primeira grande atrapalhada desse episódio, que na real foi uma parada bem legal da parte do Bastê, foi ajudar a Gabi a amenizar a cena da facada, o que pode ter ajudado, mas provavelmente não colou com muita gente, como não colou comigo. Eu ainda não engoli aquela cena. Beleza, eu entendo que eles deram uma passada de pano em RP, mas estrategicamente ainda foi uma puta cagada. Mas ainda assim, eu tenho que elogiar a performance de todos os jogadores, que dessa vez realmente se entregaram à loucura aos personagens, eles interpretaram muito bem. Principalmente o Labirinto, que passou o episódio inteiro farmando aura com a metavisão dele, né? O cara morgou coraça atrás de coraça, MVP do time. E falando do Jai, cara, a Gabi é que realmente ouviu todas as críticas, não sei se intencionalmente ou acidentalmente, mas ela equilibrou o Jai, ela tornou o personagem legal de novo, diminuiu as piadas de ui e sexo, tornando o personagem mais sensato. Isso foi realmente muito legal. Pra resumir, os players mandaram ver. Sutileza ainda não é o forte de ninguém ali, mas nesse episódio todos foram impressionantes. Chegamos na parte onde as equipes se dividem em 2 núcleos, o que na minha visão foi a pior ideia do episódio todo, e eu vou explicar o motivo. Se todos os personagens saíssem juntos pro combate, nós teríamos 2 para 1 em todas as partes da luta. Eu colocaria os sacrifícios com os franco-atiradores no começo do combate e o restante desceria pro play. E mesmo que os psicoleira não quisessem sair todos da base, deixar o Henry lá foi de longe a pior ideia da temporada. Pra mim, pelo menos, era óbvio que os vampiros iriam sair pra atacar. Eu tinha certeza, eu não tinha dúvida de que isso ia acontecer. E o Selbit fez questão de deixar bem claro nos últimos episódios: o grupo não é forte o suficiente pra vencer os vampiros. Então me conta exatamente como 3 prejudicados, um healer e um inútil iriam defender ou enfrentar algo. Eu quero que vocês se lembrem bem de que 2 mascarados quase não derrotaram um vampiro. Imaginem 4. Era claro, era óbvio que tudo ia dar errado. Enquanto o pessoal tava executando o plano contra os coraças, os vampiros chegaram no circo botando as suas rolas quilométricas na mesa. O Raziel já entrou apresentando logo o Franco pro capeta em pessoa, não teve papo, o Zéfiro fez questão de colocar a muda da Alê pra falar em caixa alta, até ficar sem fôlego e perder a vida. E mais uma vez, a minha maldição infelizmente fez
efeito de novo. Qual maldição, vocês me perguntam? Simples, o meu personagem favorito da temporada sempre morre. Ah, você duvida? Daniel na primeira temporada foi parcelado de 2 vezes. Thiago fez cosplay de Estrela da Morte. Kaiser virou atacante do Vasco. Kian botou o Joey pra deitar sem sono. Vanderlei foi que nem pode Nescau no leite. O Alexandre cometeu o oposto de viver. E agora, pra adicionar mais uma linha nessa lista, o Dalmo foi que nem caixinha de todinho na mão de Enzo, não sobrou nem ar dentro. O tranca-bundas do Velizar nem chamou pra jantar e já saiu chupando tudo. E pra piorar, sobrou pro coitado do Henry, né, que tadinho dele, não passava nem Wi-Fi na hora. Enquanto isso, a parte realmente boa do plano dele estava indo de vento em popa. Eles conseguiram encurralar o carro e o Chespa, e como o Chespa tava sozinho, já que ele tava manipulando o carro com o ritual, eles não tiveram tanta dificuldade assim em confundir ele pra roubar o carro, mas ele fugiu. O que sinceramente eu não entendi o propósito do Chespa estar sozinho com o carro, já que isso simplesmente só facilitou o assalto. Eu não sei se ele tava tentando servir como distração, mas meio que é ridículo, porque eles deram todo o aparato que o grupo precisava pra simplesmente invadir a base dos couraças. Mas essa tá longe de ser a primeira escolha questionável da temporada, então seguimos. O que aconteceu depois foi uma bagunça, só que do tipo, bom, todos os jogadores colocaram as suas máscaras, o Eloy segurou o Argano no portão, o Aguiar foi contra a Ana, o Jai existiu durante a batalha e fez uma ótima armadilha. Só que como ele foi o primeiro a cair no controle da Escarlata, A Kemi do nada aprendeu a fazer bala curva depois de se enfaixar toda. E o Labirinto foi lá só pra farmar aura, né? Depois que ele colocou a máscara lá, o capacete dele, ele virou basicamente o nerd da cadeira e o MVP do combate ao mesmo tempo. O ritual de mapa de sangue dele ficou tão apelão que ele conseguia saber a posição, estado físico e intenção de todo mundo na arena. O cara só passou cal bruta pra todo mundo e no final ele, o Aguiar e a Kemi limparam o chão com a cara dos couraças. O Jai não foi inútil como muita gente tá dizendo. A TNT que ele achou no carro ajudou a executar o Torvo e machucar a Escarlata. E a armadilha que ele fez ajudou, né? Preparou o caminho pro Labirinto finalizar a própria também. E a Kemi meio que incorporou o Simu-Hai-Ha ali, né, velho? Ela só deu tiro certeiro, estourou a cabeça do Chespa, ela ajudou, né, a quebrar o vidro blindado e ainda conseguiu salvar a vida do Eloy no final pra completar. E o Caio realmente conseguiu distrair o Kibung e sobreviveu, que foi uma surpresa. A única falha que realmente prejudicou o time aqui foi que eles não conseguiram matar o Argano, então eles tiveram que botar fogo no quarto pra tentar finalizar ele. E isso nitidamente fez eles perderem as camas de alta qualidade que tinham ali. Bom, vou aproveitar que todo final do episódio foi RP e choro livre, tentativa de conforto, e dizer diretamente as minhas impressões sobre o episódio 7 de Hexaton. Todos os personagens foram bem interpretados e desenvolvidos nesse episódio, isso eu não posso negar, inclusive os Psicoleira. A gente conseguiu ver bastante deles ali, isso foi bem divertido, exceto do próprio Franco e do Ale, que ficaram bem de lado. A estratégia do grupo não foi de tudo ruim, mas ela foi idealista e descuidada. Era muito claro que os vampiros iriam sim tentar fazer um sacrifício, principalmente para se vingar dos próprios players, que atraíram essa atenção, desafiando eles com a graça que o Aguiar fez. E também era óbvio que o grupo que eles deixaram no circo não daria conta. A mecânica de guerra do Cellbit é ruim, é uma mecânica binária que, bom, a primeira coisa que eu pensei foi: se eu quisesse descartar um personagem que eu não gosto, essa mecânica me dá o aval perfeito, porque eu posso usar ele até ele morrer. E, bom, praticamente não existe incentivo pra usar isso, porque o mesmo vale pros personagens que a gente gosta. Isso facilita a morte deles. Então, por que eu vou jogar na sorte a vida de um personagem que eu gosto de interagir, que eu gosto de ter na campanha, pra ganhar um bônus idiota, um bônus ruim, dispensável? Não faz muito sentido na minha cabeça. Acaba que a maioria não vai querer usar isso aqui, porque isso aqui é jogar a vida do personagem na mão da sorte. É basicamente uma roleta russa de ficha. E sobre a invasão dos vampiros no circo, da forma que o Cellbit fez, o Dalmo estava condenado à morte desde que o episódio começou. Eu não consigo imaginar um único cenário onde o Dalmo fica no circo e não é morto por eles. Eu achei isso uma merda. O Abelha realmente não tinha o que fazer nessa situação. Claro, ele tinha a opção de tentar recuar e fugir e sobreviver, mas como mestre, eu não conseguiria visualizar o Abelha escolhendo essa opção, ou qualquer outro jogador que não fosse o Jai ou o Labirinto pensando nessa possibilidade. Resumindo, independente de quem ficasse no circo, as chances de morrer eram muito altas. Mesmo assim, a verdade é que o estado atual do grupo é culpa deles mesmos. Eles escolheram e planejaram isso tudo, eles deixaram de ir atrás das informações, eles dividiram as equipes, deixando pra trás um jogador novato e uma situação impossível pra ele. O grupo tá em uma sinuca de bico
porque eles se colocarem uma sinuca de bico, eles não estão em condição física de enfrentar ninguém, eles não têm como usarem as máscaras de forma segura no estado atual, eles não conseguem terminar o Exatomb porque eles não têm membros o suficiente, talvez eles coloquem um Pomba no lugar, mas eles também não têm informações o suficiente para impedir o Exatomb até o momento. Não importa o plano que eles façam, pelo menos mais 2 devem morrer nos próximos episódios. Com muita sorte, morre só um. Nesse cenário ideal, esse teria que ser o sacrifício dos Psicoleira. Se os players tivessem 2 dias e 2 noites para se prepararem, eu acreditaria que eles têm uma chance de vencer, mas no estado atual é realmente impossível, improvável. Eu, por exemplo, já teria desistido de qualquer batalha normal, eu tentaria realmente criar o caos, eu chamaria o Cristino, pensaria em uma forma de usar o Kibungo como uma arma durante o combate, colocaria o Henry no carro para tentar proteger ele dos vampiros, para os vampiros não alcançarem ele, e, bom, basearia toda a batalha nessa loucura e torceria pra sorte sorrir pro meu lado. No final, o ideal seria realmente uma batalha que coloca todos os personagens na situação de quem mata o sacrifício do outro primeiro. Mas se vocês me permitirem enlouquecer um pouquinho aqui, eu vou dar uma ideia. Lembra no final do episódio, quando o Cellbit chega e fala que eles encontram um bilhete escrito "tem alguém aqui"? O Cellbit falou sobre arranhões, mas ele não especificou o tipo de arranhão. Existe uma variedade de objetos que podem arranhar o piso. O que eu tô tentando dizer é que pode ser qualquer um dentro da casa, literalmente qualquer um. Inclusive poderia ter sido o próprio Pomba fazer os arranhões. No momento a gente não tem nem certeza se é só quem passa pelo portal que pode entrar na área do Exatomb. Pode ser até que seja possível entrar lá por Tenebris, por exemplo. Pode ser um dos personagens do Exatomb, sim, claro, mas e se for alguém de fora ou um monstro? Tipo, sei lá, um ex-scripta emo com a sua arma assinatura, quem sabe? Mas é realmente possível que seja alguém que nós não imaginamos. Eu realmente acho que eu tô viajando nesse ponto, tentando encontrar uma forma deles realmente ganharem, mas quem sabe, né? Bom, vamos ver o que acontece, né? Quem chegou até aqui comenta Calígrafo MVP pra eu saber que você perseverou até o final. Eu perdi o final do áudio, tô tentando gravar de novo aqui em outro programa, mas eu sou o Lagosta narrando esse vídeo, alguns me conhecem por Lagosta Sensei. Se inscreve, deixa um like pra me ajudar, o vídeo já tá pronto, você já viu, não custa nada, né? Valeu quem chegou junto e até a próxima.